O meu filho rompeu relações comigo durante 13 anos, até descobrir que eu me tornara milionária. Então, ele apareceu à minha porta, com malas e a esposa a tiracolo. Como teu filho, disse ele, tenho direito a uma parte disto. Vamos mudar-nos para cá. Afinal, tens todo este espaço a mais. Eu sorri e fiz o que já devia ter feito há muito tempo. Se alguma vez sentiu a dor de ser abandonado por alguém que amava incondicionalmente, se já se perguntou se a justiça algum dia alcançaria aqueles que o magoaram, esta história é para si. Meu nome é Cláudia, tenho 60 anos e, por muito tempo, acreditei ter falhado como mãe. Durante 13 longos anos, carreguei a culpa de ter perdido o meu único filho, Ricardo, sem compreender totalmente o que tinha acontecido. Hoje, enquanto contemplo a sala de estar da minha nova casa, num dos bairros mais nobres de São Paulo, posso dizer que finalmente entendo. Nem sempre o amor incondicional é suficiente. Às vezes, é preciso impor limites para que as pessoas aprendam a valorizar o que têm. Tudo começou a mudar para sempre numa manhã de terça-feira. Eu estava na minha cozinha nova, a admirar a vista do jardim que ainda me parecia um sonho, quando o telefone tocou. Era a minha irmã, Teresa, com a sua voz carregada daquela urgência que só ela sabia imprimir às palavras. Cláudia, prepara-te, disse ela, sem rodeios. Recebi informações de que o Ricardo descobriu sobre o Euromilhões. Ele está a caminho. Senti o meu coração disparar, mas não com a angústia que eu imaginaria ao ouvir o nome do meu filho após tantos anos de silêncio. Já não havia aquela dor aguda no peito, aquela sensação de vazio que me acompanhou por mais de uma década. Havia algo diferente agora, uma serenidade gélida, uma calma calculada que eu jamais soube possuir. Deixem-me explicar como chegamos até aqui. O Ricardo tinha 32 anos quando decidiu que eu já não cabia na sua vida. Foi em 2010 e baby. Despi. Numa tarde de domingo que deveria ter sido como qualquer outra, mas que se tornou o marco divisor da minha existência. Ele chegou a casa com a Amanda, com quem estava casado há apenas 2 anos, ambos vestidos como se fossem para uma importante reunião de negócios. Mãe, precisamos de conversar, disse ele, evitando o meu olhar. A Amanda permaneceu ao seu lado, de braços cruzados, com uma expressão de superioridade que eu já conhecia bem. O que se seguiu foi uma das conversas mais dolorosas da minha vida. O Ricardo explicou-me, com uma frieza que ainda hoje me causa arrepios, que ele e a Amanda tinham evoluído e que a minha presença nas suas vidas se tornara um constrangimento. Sim, essa foi a palavra exata que ele usou: constrangimento. Tu não entendes, mãe, disse ele, caminhando pela sala como um advogado a apresentar o seu caso. A Amanda e eu estamos a construir algo importante. Frequentamos círculos sociais que esperam um certo padrão. E tu, com esta casa simples, esta tua maneira de vestir, estas tuas manias de classe média baixa, tu não te encaixas. A Amanda anuiu, acrescentando com um sorriso que não chegava aos olhos. Não é nada pessoal, Cláudia. É só que precisamos de nos focar no nosso futuro agora. O Ricardo tem grandes planos e não podemos carregar bagagem desnecessária. Bagagem. A minha própria nora chamou-me de bagagem. Lembro-me de ter ficado em silêncio por longos minutos, a tentar processar o que estava se a acontecer. Este era um menino que eu criei sozinha depois de o pai dele nos ter abandonado quando ele tinha apenas 8 anos. Um menino que eu apoiei durante toda a faculdade, trabalhando em turnos duplos para pagar as suas mensalidades. Entendo. Foi tudo o que consegui dizer. O Ricardo pareceu aliviado com a minha aparente aceitação. Bem, a Amanda tem um tio, o Roberto, que está muito doente.
E ele sempre foi muito rígido em relação à família. Acha que quem não cuida dos seus não merece ser cuidado. Então, estamos a pensar em dedicar-nos totalmente a ele. Ele não tem filhos e ele não precisou de terminar. Eu entendi perfeitamente. Eles estavam a trocar-me por uma herança. Os anos que se seguiram foram um mergulho num oceano de culpa. Onde é que eu tinha errado? Como é que uma mãe que dedicou a vida inteira a um filho podia ser descartada com tanta facilidade? A Teresa sempre me disse que o problema não era meu, mas eu não conseguia acreditar. A ironia do destino chegou em setembro de 2022. Estava a voltar do supermercado quando decidi parar na Casa da Sorte e apostar os meus números de sempre no Euromilhões. Uma combinação de datas importantes da nossa família, incluindo o aniversário do Ricardo. No sábado seguinte, foi a Teresa quem insistiu para que víssemos o sorteio juntas. Quando percebemos que eu tinha acertado os 6 números, primeiro veio a incredulidade, depois o choque e, finalmente, uma sensação que eu não esperava, uma espécie de justiça poética. O prêmio era de 47 milhões de euros. Com o passar dos meses, enquanto me adaptava à nova realidade, algo mais profundo se transformou dentro de mim. Não era o dinheiro, mas a liberdade que ele me trouxe. A liberdade de perceber que eu desperdiçara anos a culpar-me por algo que nunca fora minha responsabilidade. Eu tinha sido uma boa mãe. O Ricardo simplesmente tinha feito mais escolhas. Foi a Teresa quem sugeriu que eu me preparasse para o inevitável. Cláudia, disse ela num dos nossos almoços, tu conheces o Ricardo? Ele vai descobrir e vai voltar. A questão é: o que vais fazer quando isso acontecer? Essa pergunta assombrou-me durante semanas. Foi então que tomei uma decisão. Contratei uma empresa de investigação particular. Quero saber tudo sobre a vida do meu filho nos últimos 13 anos, disse ao investigador, um homem discreto chamado Dr. Mendes. Situação financeira, relacionamentos, tudo. Tenha certeza de que quer saber a verdade, mesmo que ela não seja agradável? Perguntou ele. Doutor, respondi, passei 13 anos a viver com meias verdades e culpa. Se o meu filho decidir reaparecer, quero ter todas as informações para tomar decisões conscientes. O relatório chegou 3 semanas depois. O que li deixou-me ao mesmo tempo triste e furiosa. Mas isso é uma história para mais tarde. Por agora, naquela manhã de terça-feira, enquanto a Teresa me alertava, eu senti-me, pela primeira vez em anos, completamente no controlo da situação. Teresa, disse-lhe ao telefone, obrigada pelo aviso, mas desta vez estou preparada. A campainha tocou numa quinta-feira, exatamente 9 dias depois do telefonema. Eram 2 da tarde. Caminhei até a porta com passos calculados, já sabendo quem encontraria. Pelo vídeo do intercomunicador, pude vê-los claramente. O Ricardo, agora com 45 anos, alguns fios de cabelo grisalhos. A Amanda ao seu lado, com a mesma postura altiva. Respirei fundo antes de abrir a porta. Olá, mãe, disse o Ricardo, tentando um sorriso que não lhe alcançava os olhos. Estás? Estás bem? Por um momento, apenas os fitei. 13 anos. 13 anos sem um telefonema, sem um cartão de aniversário. E agora, ali estavam eles, com bagagens. Ricardo, Amanda. A minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mãe, nós precisamos de conversar, continuou ele. Podemos entrar? Dei um passo para o lado. Vi a Amanda a observar cada detalhe da decoração, a calcular mentalmente o valor de cada peça. Nossa, mãe, disse o Ricardo, ao olhar em volta. Esta casa é. Uau! As coisas mudaram, respondi.
indicando o sofá enquanto eu me sentava na poltrona em frente, uma posição de poder. Mãe, eu sei que ficamos um tempo sem nos falar, começou ele desconfortável, mas percebemos que a família é muito importante. E quando soubemos que tinhas tido sorte, pensamos que seria uma ótima oportunidade para nos reconectarmos. Sorte, repeti lentamente. Foi assim que descobriram? Bom, tu sabes como as notícias se espalham, disse a Amanda com um sorriso forçado. E quando soubemos que a nossa Cláudia se tinha tornado uma pessoa de sucesso, ficamos muito felizes por ti. Interessante como ela disse, nossa Cláudia, depois de 13 anos a chamar-me de bagagem. E vieram aqui para me dar os parabéns? Perguntei. O Ricardo endireitou os ombros. Na verdade, mãe, nós passamos por alguns contratempos financeiros e vendo-te aqui, nesta casa enorme, sozinha, pensamos que seria bom para todos se viéssemos morar contigo por um tempo. Afinal, tens todo este espaço a mais. E além disso, aqui a sua voz ganhou um tom mais firme. Como teu filho, tenho direito a uma parte disto, não tenho? Ali estava. A verdadeira razão. Nenhuma desculpa, nenhum remorso. Apenas a exigência. Olhei para os dois, sentindo uma calma surreal. Contratempos financeiros, disse eu. Que tipo de contratempos? Ah, sabes como é, disse ele. Alguns investimentos que correram mal. E quanto é que vocês devem? Insisti. Mãe, o valor não importa. O importante é que estamos aqui, juntos de novo. Uma família de verdade. Repeti, as palavras a ecoarem na minha mente. Como a família que éramos antes de decidirem que eu era um constrangimento. Antes de a Amanda me chamar de bagagem desnecessária. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mãe, nós éramos jovens, gaguejou o Ricardo. Sim, disse eu, levantando-me. As pessoas realmente mudam. Caminhei até a estante e peguei numa pasta que tinha preparado para este momento. Ricardo, Amanda, disse eu, voltando a sentar-me. Antes de continuarmos esta conversa sobre família e direitos, acho que devem saber uma coisa. Eu já não sou a mulher que vocês abandonaram há 13 anos. Abri a pasta e retirei a primeira página, uma cópia do relatório da investigação. Vocês vieram aqui a pensar que encontrariam a mesma Cláudia de sempre, carente e desesperada por qualquer migalha de atenção. Mas enganaram-se. O Ricardo franziu a testa. Mãe, do que estás a falar? Sorri pela primeira vez desde que eles chegaram. Não foi um sorriso caloroso. Foi um sorriso de uma justiça fria e há muito aguardada. Estou a falar do fato de que nos últimos meses usei parte da minha sorte para descobrir toda a verdade sobre a vossa vida. A verdade, meus queridos. A verdade é uma criatura muito mais fascinante do que os meros percalços financeiros que vocês trouxeram à minha porta. O que eu havia descoberto sobre eles estava prestes a envenenar o ar que respirávamos. O silêncio na sala adensou-se, tornando-se quase palpável. Ricardo e Amanda me fitavam, a confusão em seus rostos dando lugar a uma crescente apreensão, enquanto eu segurava, com uma calma estudada, a pasta que continha meses de investigação sobre as suas vidas. Investigação? Amanda tentou soar desdenhosa, mas uma nota de pânico vibrou em sua voz. Cláudia, que história é essa? A história da verdade. Respondi, abrindo a pasta e deslizando para fora o primeiro conjunto de documentos. Sabe, quando se tem recursos, é surpreendente a quantidade de informações que se pode obter. O Sr. Mendes, da Mendes Investigações Particulares, fez um trabalho primoroso. Ricardo inclinou-se para a frente, o nervosismo estampado em seu rosto. Mãe, isso é. Isso é invasão de privacidade.
É informação pública, Ricardo. Registros de cartórios, processos judiciais, consultas de crédito, tudo absolutamente legal. Folheei os papéis lentamente, saboreando o poder contido naquelas folhas. Deixem-me tecer para vocês a tapeçaria dos últimos 13 anos de suas vidas. Comecei, minha voz serena, organizando os documentos como uma promotora diante do júri. Primeiro, a herança do tio Roberto. Meu olhar cravou-se em Amanda. Aquele tio rico, doente, por quem vocês me abandonaram em 2010. Amanda engoliu em seco. O que tem ele? Bem, Roberto Silva Nascimento faleceu em março de 2015, 5 anos depois de vocês cortarem todos os laços comigo para se dedicarem integralmente a ele. Ergui uma certidão de óbito e um documento do cartório. Ele de fato deixou um testamento. Uma quantia considerável. 850 mil reais, mais uma casa no litoral. Ricardo animou-se por um instante. Viu, mãe? Nós tínhamos razão sobre. Ele deixou tudo para o abrigo de animais abandonados de Santos. Interrompi, lendo diretamente do testamento. A justificativa, segundo o documento, foi seu profundo desdém por pessoas que negligenciam pais e parentes idosos em busca de ganho pessoal. O silêncio que se seguiu foi devastador. Amanda ficou branca como papel, enquanto Ricardo abria e fechava a boca, incapaz de formar uma palavra. Ou seja, continuei, impassível. Vocês perderam uma mãe por uma herança que nunca receberam. E, ironicamente, perderam a herança justamente por terem perdido a mãe. Não, não é possível, murmurou Amanda. Ele nos amava. Nós cuidamos dele. Ah, sim, cuidaram. Peguei outro documento. Segundo os registros hospitalares, vocês visitaram Roberto 12 vezes em seus últimos 2 anos de vida. 12 visitas em 2 anos. Para um homem tão importante que justificou o sacrifício da própria família. Ricardo levantou-se abruptamente. Mãe, isso não importa agora. Estamos aqui. Queremos reconstruir. Sente-se, Ricardo. Minha voz saiu mais firme do que eu pretendia. Nós mal começamos. Ele hesitou, mas obedeceu. Agora, vamos aos percalços financeiros. Peguei uma nova pilha de documentos. Consultoria de Gestão Ricardo Silva Litar. Aberta em 2018, fechada em 2022. Sócio majoritário Ricardo Silva. Sócio minoritário Marco Silva. Observei a cor sumir do rosto de Ricardo ao ouvir o nome do ex-sócio. A empresa começou bem. Faturamento de 180 mil no primeiro ano, 220 no segundo. Fiz uma pausa, olhando-o nos olhos. Mas algo curioso aconteceu em 2021. O faturamento subiu para 340 mil, mas estranhamente, a empresa declarou prejuízo. Mercado difícil, resmungou ele. Ou desvio de fundos, repliquei, exibindo um relatório. Porque Ricardo passou a declarar despesas pessoais como se fossem da empresa. O aluguel da casa, o financiamento do seu carro, Amanda, até uma viagem de aniversário de casamento. Tudo como despesas operacionais. Amanda tentou intervir. Cláudia, você não entende como. Eu entendo que isso se chama sonegação fiscal, Amanda. E é só o começo. Levantei-me, caminhando até a janela, deixando o suspense pairar no ar. Em janeiro de 2022, Marcos Silva descobriu tudo. Exigiu a restituição de 89 mil reais. Ricardo prometeu pagar em 90 dias. Voltei para minha poltrona, o olhar fixo em meu filho, que agora suava frio. Ele não só não pagou, como começou a desviar ainda mais dinheiro, desta vez, para cobrir dívidas de jogo online. Jogo online? A voz de Amanda era um fio de incredulidade. Que jogo online?
Eu ri, um som baixo e sem alegria. Ah, você não sabia, querida. Seu marido cultivou um passatempo bastante caro durante a pandemia. Entre 2021 e 2022, ele perdeu 127 mil reais em sites de apostas. Amanda virou-se para Ricardo, que esconder o rosto nas mãos. Você me disse que o dinheiro estava sendo investido em ações. E não era só pôquer, continuei, implacável. Apostas esportivas, cassino. O relatório do Sr. Mendes é bastante detalhado. Ricardo finalmente me encarou. Mãe, eu. eu estava passando por um momento difícil. A pressão dos negócios que vocês criaram com uma vida de mentiras, cortei. Porque tem mais, Ricardo. Muito mais. Peguei outro documento. Em setembro de 2022, Marco, já com provas suficientes, fez uma proposta. Daria a Ricardo 180 dias para restituir tudo, que a essa altura já somava 216 mil reais, ou iria à polícia. E então, sussurrou Amanda. Então Ricardo fez o que sempre faz: mentiu. Mostrei uma declaração. Ele foi até a sua família, Amanda, e contou uma história comovente sobre como Marco havia roubado a empresa. Conseguiu 45 mil reais emprestados dos seus pais. O horror no rosto de Amanda era um espetáculo à parte. Depois, inventou uma doença rara. Conseguiu mais 30 mil para tratamentos. Ricardo, a voz dela era um sopro. E quando nem isso foi suficiente, fizeram uma segunda hipoteca da casa, 95 mil reais, que foram direto para os sites de apostas e para cobrir juros de cartão. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras se assentar. Resumindo, vocês devem 216 mil a Marco, 75 mil aos pais da Amanda, 95 mil ao banco, mais uns 67 mil em cartões de crédito. Total, 453 mil reais. O silêncio era uma chaga aberta na sala. Mas o melhor, disse eu, pegando o último documento, é que Marcos Silva também descobriu sobre a minha mega-sena. Ricardo ergueu os olhos e, pela primeira vez, vi medo genuíno neles. Ele me procurou há 3 semanas, Ricardo. Explicou toda a situação e me fez uma proposta. Que proposta? Ele perguntou, a voz rouca. Sorri, um sorriso gélido de pura satisfação. Ele disse que se você restituísse o valor integralmente até o final desta semana, ele esqueceria as acusações criminais. Caso contrário. Bem, estelionato e apropriação indébita podem render de 2 a 8 anos de prisão. A revelação caiu como uma bomba. Ricardo ficou de pé, tremendo. Amanda parecia paralisada. 3 semanas? Ele fraquejou. Você soube há 3 semanas e não me avisou? Inclinei-me na poltrona. Avisar você sobre o quê, Ricardo? Nos últimos 13 anos, vocês deixaram bem claro que eu não fazia parte de suas vidas. Por que eu deveria quebrar esse acordo agora? Amanda se levantou num rompante. Isso é monstruoso. Você é mãe dele. Como pode saber que seu filho está em perigo e não fazer nada? A hipocrisia era tão espessa que eu podia senti-la na língua. Perigo? Repeti, lentamente. Amanda, você quer mesmo falar sobre não fazer nada quando alguém que se ama está em perigo? Fui até a estante e peguei uma foto antiga. Nós três, no último Natal juntos, em 2009. Esta foto foi tirada 3 meses antes de vocês decidirem que eu era um fardo. Mostrei a imagem a eles. Eu estava no fundo de um poço que depois descobri se chamar depressão. Tinha perdido o emprego, mal conseguia pagar as contas, chorava todos os dias. E vocês viam o meu sofrimento e decidiram que aquele era o momento perfeito para me abandonar. Porque uma mãe deprimida não se encaixava na imagem de sucesso que vocês queriam projetar para o tio Roberto. Silenciei a tentativa de protesto de Ricardo com um gesto.
Não me venham falar sobre família agora. A palavra perdeu o sentido na boca de vocês há muito tempo. Mas quer saber a diferença entre nós? Eu ainda estou aqui. Vocês têm algo que eu nunca tive: uma chance. Ele desabou no sofá. Mãe, eu. Nós não temos como pagar. Eu sei, respondi. Então, você vai nos ajudar? A voz de Amanda era um fio de esperança desesperada. Essa, disse eu, levantando-me novamente, é uma pergunta interessante. Fui até a janela, observando o jardim. Vocês chegaram aqui com uma exigência, falando sobre direitos. Mas agora que a verdade está sobre a mesa, agora que perceberam que precisam de mim, a pergunta mudou. Virei-me para encará-los. A resposta é: depende. Depende de quê? Perguntou Ricardo. Voltei para a minha poltrona, sentindo o controle absoluto da situação. Depende de vocês finalmente serem honestos comigo. Sobre tudo. Li relatórios, analisei documentos, vasculhei extratos bancários, mas a verdade, a de vocês, ainda não escutei. Deixei que o silêncio amplificasse o peso daquelas palavras. Então, a proposta é simples. Vocês vão me contar tudo. Agora. A verdade sobre os últimos 13 anos. Sem mentiras, sem desculpas, sem justificativas. Apenas a verdade. Nua e crua. Meu olhar passeou de Ricardo para Amanda, cravando-se em cada um deles. E só depois de ouvir o que tem a dizer, decidirei se posso ajudá-los. E como. Ricardo e Amanda trocaram um olhar cúmplice, a compreensão súbita de que estavam inteiramente à minha mercê estampada em seus rostos. Vamos começar, anunciei, abrindo a pasta sobre a mesa. Me expliquem por que, depois de tudo, vocês acreditam que merecem a minha ajuda? E foi aí que Ricardo desmoronou. Não foi um processo lento. Foi súbito. Como se uma barragem, erguida ao longo de anos de mentiras, simplesmente cedesse de uma vez. Ele se curvou, o rosto mergulhado nas mãos, e o som de seus soluços preencheu o silêncio. Não eram as lágrimas calculadas da autocomiseração, nem uma tentativa de manipulação. Era o pranto de um homem que finalmente enxergava o abismo que cavara para si mesmo e a dor que causara a todos ao seu redor. Mãe, ele disse entre soluços, a voz embargada. Eu destruí tudo. Absolutamente tudo. Amanda o encarava, uma tempestade de desespero e raiva nos olhos, a frustração nítida por sua tática de sedução ter falhado miseravelmente comigo. Ricardo, controle-se, ela sibilou. Não é para tanto, é? Ricardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Amanda, nós estamos falidos. Eu posso ir para a cadeia. E tudo isso, porque eu fui ganancioso, covarde e mentiroso. Completei, a minha voz um contraponto de calma à sua angústia. Não se esqueça dessa parte. Mentiroso. Ele assentiu, aceitando o golpe. Eu menti para todos. Para a senhora, para a família da Amanda, para o Marcos, até para mim mesmo. Observei-o por um instante. Era desconcertante ver meu filho, o homem que me rejeitou com tanta crueldade, reduzido àquela figura patética. Uma parte de mim sentia pena, outra, uma pontada de satisfação. Mas a emoção dominante era uma clareza fria, uma certeza absoluta sobre o que precisava ser feito. Ricardo, disse eu, me conte sobre o jogo. Ele respirou fundo, limpando o rosto com as mãos. Começou na pandemia. Eu estava entediado, estressado com os negócios. Vi um anúncio de pôquer online e pensei que seria só uma distração.
e se tornou um vício, afirmei, sem perguntar. Um vício, ele admitiu. No início eu ganhava. Ganhei alguns milhares no primeiro mês. Achei que tinha talento. Comecei a apostar mais alto. No início usei o nosso, o pouco que tínhamos. Mas quando as perdas começaram, ele fez uma pausa. Quando as perdas começaram, entrei em pânico. Achei que se apostasse mais, recuperaria tudo. Amanda o observava, o rosto uma máscara de incredulidade e fúria. E você, Amanda? Minha atenção se voltou para ela como um holofote. Quando soube do jogo, eu. eu suspeitava, ela admitiu, a contragosto. O dinheiro sumia. Ele vivia nervoso, grudado no celular. Mas ele me garantiu que estava investindo na bolsa. E você acreditou? Eu quis acreditar. Corrigiu-se. Era mais fácil do que encarar a verdade, que a nossa vida estava desabando. Levantei-me. Caminhei até a estante, peguei um bloco de notas e uma caneta. Muito bem, disse, retornando à poltrona, o tom agora puramente pragmático. Vamos à parte prática. Vocês têm 4 dias para encontrar 453 mil reais. Desse valor, 216 mil pertencem a Marco Silva. É o suficiente para ele mandar o Ricardo para a cadeia. Comecei a anotar. Vamos aos seus ativos. A casa. Segunda hipoteca. Valor líquido próximo de zero. Carros. O de vocês vale uns 35 mil, mas devem 28 de financiamento. Poupança, investimentos, outros bens? Não temos nada, mãe. Zero, disse Ricardo, balançando a cabeça. E a minha família já nos emprestou 75 mil. Não podem mais, acrescentou Amanda. Fizeram um empréstimo no banco para nos ajudar. Amigos? Outros parentes? Insisti. Cortamos relações, respondeu Ricardo com amargura. Ou por vergonha, ou por já dever a eles também. Pousei a caneta sobre a mesa. Então, para ficar claro, vocês não têm absolutamente nenhum recurso próprio para resolver isso? Não, admitiu Ricardo. E vieram até aqui esperando que eu simplesmente assinasse um cheque? Esperávamos que pudesse nos ajudar, disse Amanda, tentando mascarar a ganância com um tom suplicante. Certo. Peguei a caneta novamente. Então, escutem bem como as coisas vão funcionar. Se eu decidir ajudar, ambos se inclinaram, a atenção total em mim. Primeiro, eu não vou quitar as suas dívidas. Isso seria o mesmo que dizer que as ações de vocês não têm consequências. A expressão esperançosa de Ricardo murchou. Segundo, qualquer ajuda que eu oferecer virá com condições. Condições rígidas e inegociáveis. Que condições? Perguntou Amanda. Paciência, respondi. Terceiro, vocês vão admitir a extensão total de seus erros, publicamente e por escrito, não apenas para mim, mas para cada pessoa que vocês enganaram. Publicamente? A voz de Ricardo era de puro alarme. Sim. Isso inclui os pais da Amanda, enganados com a doença falsa, e inclui Marco Silva, a quem admitirão o roubo. Quarto, vocês vão procurar ajuda profissional. Terapeuta para o vício, consultor financeiro, advogado. E seguirão à risca cada recomendação deles. E se fizermos tudo isso? Perguntou Ricardo. Se, e somente se, vocês fizerem tudo isso, e se eu acreditar na sinceridade do compromisso de vocês, então eu considerarei oferecer um empréstimo. Não um presente, um empréstimo. O suficiente para resolver a questão imediata com o Marco Silva. Um empréstimo de quanto? Perguntou Amanda. O suficiente para manter o Ricardo longe da prisão, Amanda.
respondi com um sorriso gélido. E para dar a vocês a chance de recomeçar, honestamente. Mas antes de mais nada, preciso ouvir uma coisa de você, Ricardo. Meu olhar fixou-se nele. A verdade. A razão real pela qual você voltou. Ele me encarou, o conflito interno visível em seu rosto. A verdade? Ele repetiu, a voz quase um sussurro. A verdade. Ele inspirou fundo. Quando falou, a voz estava quebrada, mas despida de qualquer artifício. Eu voltei porque estou desesperado, porque não tenho mais a quem recorrer, porque o Marco Silva vai me colocar na cadeia se eu não conseguir esse dinheiro. E a senhora é a minha única chance. Uma pausa, as lágrimas retornando. Eu não voltei por sentir a sua falta, nem por ter percebido a importância da família. Eu voltei porque preciso do seu dinheiro para não ser preso. E se eu não tivesse ganhado na Mega Sena? Se eu ainda fosse a mesma mulher que vocês abandonaram há 13 anos? Ricardo não hesitou. Eu nunca teria voltado. O silêncio que se instalou foi pesado, absoluto. Amanda olhava para Ricardo com uma expressão de horror, chocada com a honestidade brutal dele. Para mim, no entanto, aquela confissão foi libertadora. Finalmente, não havia mais fingimento, apenas a verdade. Obrigada, Ricardo. Essa foi a primeira coisa honesta que você me disse em 13 anos. Agora, disse, levantando-me e caminhando até a janela, com a verdade sobre a mesa, podemos começar a trabalhar. Permaneci de costas, observando o jardim que se tornara meu refúgio. Eu sentia a tensão no ar, o desespero de duas pessoas no limite. Quando me virei, o choro de Ricardo era silencioso. Amanda, por sua vez, me analisava com uma mistura de medo e cálculo que eu conhecia tão bem. Muito bem, disse, retornando à minha poltrona. Agora, a minha proposta é única e não é negociável. Pousei sobre a mesa um documento que meu advogado preparara, um contrato meticuloso. Prestem muita atenção, porque só direi isto uma vez. Vou emprestar a vocês 65 mil reais. Não o suficiente para cobrir tudo, mas o bastante para contratar um bom advogado e negociar um acordo com Marco Silva. O suficiente para manter Ricardo fora da prisão. Ricardo abriu a boca, mas o silenciei com um gesto. Esse empréstimo tem condições. Apontei para o contrato. Primeira, juros de 1% ao mês. Pagamento em 60 parcelas fixas de 1.300. Mãe, nós não temos como pagar, começou Ricardo. Claro que não, interrompi. Não agora. E é por isso que vem a segunda condição. Vocês têm 30 dias para encontrar empregos. Empregos de verdade, com carteira assinada. Chega de esquemas e trabalhos informais. Amanda se remexeu, desconfortável. Terceira condição: terapia, individual e de casal. 2 vezes por semana, cada, por no mínimo 2 anos. Isso é muito caro, murmurou Amanda. E quarta, continuei, ignorando-a. Jogadores anônimos. 3 reuniões por semana nos primeiros 6 meses. 2 por semana nos 18 meses seguintes. Quinta, vocês vão confessar. Vão escrever uma carta formal aos pais de Amanda, admitindo a fraude da doença. Vão pedir desculpas públicas a Marco Silva, reconhecendo o roubo. E farão o mesmo com todos os outros que enganaram. E por último, peguei um segundo documento. Vocês assinarão uma declaração legal. Nela, se comprometem a nunca mais me procurar por ajuda financeira. Esta é a última vez. Essas são as minhas condições. Sem negociação. Sem exceções. Sem segundas chances. E se não aceitarmos? Amanda tentou manter um resquício de desafio. Meu sorriso não alcançou os olhos. Se não aceitarem, vocês saem por aquela porta.
E a minha primeira ligação será para Marco Silva. A segunda, com cópias de toda a minha investigação, será para os seus pais, Amanda, para que saibam exatamente como a filha os enganou. Ela empalideceu. Você não faria isso. Não me teste. Eu já perdi um filho para a ganância de vocês. Não permitirei que me usem de novo. Mãe, isso é muito duro, disse Ricardo, a voz um fio. São justas, corrigi. Duro é a prisão. Duro é continuar enganando as pessoas. O que estou oferecendo é uma chance real de redenção. Peguei uma foto minha, de 13 anos atrás, e a coloquei sobre a mesa. Levei anos para entender que o problema nunca fui eu. O problema sempre foram vocês. E agora, eu posso lhes dar algo que nunca tiveram: consequências. Vocês têm 5 minutos para decidir. Assinem e comecem uma vida de trabalho duro e dignidade. Ou saiam e enfrentem o que construíram. 5 minutos. Contando. O silêncio era insuportável. E depois, a voz de Amanda quebrou o silêncio tenso. Depois que pagarmos tudo, que cumprirmos tudo, nós nós poderemos ter um relacionamento de novo? A pergunta me surpreendeu, não por seu conteúdo, mas pela vulnerabilidade genuína em sua voz. Relacionamentos, Amanda, se baseiam em confiança. E confiança se constrói com o tempo, com ações consistentes. Se vocês cumprirem cada parte deste acordo, se provarem que realmente mudaram, então, talvez, um dia, possamos conversar sobre reconstruir algo. Fiz uma pausa, deixando a condição final pairar no ar. Mas essa será uma decisão minha, e será baseada unicamente no comportamento de vocês. Não é uma garantia, Ricardo. É uma possibilidade. Sua voz tremeu, mas ele enxugou as lágrimas, o olhar fixo no meu. Mãe, se eu assinar, se eu fizer tudo o que está aqui, a senhora me promete uma coisa? O que, Ricardo? Promete que, se eu mudar de verdade, se eu me tornar um homem melhor, a senhora me dará uma chance? Uma chance de ser seu filho outra vez? Aquelas palavras me atingiram como uma lâmina fria, mais fundo do que eu poderia esperar. Por um instante, o homem de 45 anos à minha frente desapareceu, e em seu lugar estava o menino que eu embalei nos braços, o filho que amei sem reservas. Minha voz, antes dura, quebrou-se em suavidade. Ricardo, eu nunca deixei de te amar. O que eu deixei foi de confiar. Deixei de me permitir ser ferida por você. Mas o amor de mãe nunca morre. As lágrimas voltaram a marejar seus olhos. Se você mudar de verdade, se você se tornar o homem que eu sempre soube que você poderia ser, então eu não apenas lhe darei uma chance, terei orgulho de chamá-lo de meu filho novamente. Ele assentiu. E pela primeira vez desde que pisaram nesta casa, um brilho de esperança genuína iluminou seu rosto devastado. Meu coração vacilou, mas minha determinação, não. O tempo acabou, anunciei, minha voz firme. Qual é a decisão? Ricardo trocou um olhar com Amanda. Ela hesitou, o medo estampado em seus olhos, mas por fim assentiu. Com um suspiro que parecia carregar o peso de uma vida inteira de erros, ele se inclinou sobre a mesa e pegou a caneta. Nós aceitamos. A tinta marcou o papel, e naquele instante, o destino de todos nós foi selado. Tudo mudou, para sempre. Hoje, 2 anos e 3 meses depois, estou sentada na mesma poltrona. Lá fora, meu jardim floresce, mais verde e viçoso do que nunca, um espelho das mudanças que desabrocharam onde antes só havia deserto. As estações vieram e se foram,
trazendo consigo uma transformação que eu mal ousava sonhar. Ricardo e Amanda cumpriram cada cláusula do nosso acordo. O caminho foi árduo. Nos primeiros meses, cada passo era uma batalha. Houve tropeços, momentos de desespero que quase os levaram a desistir. Mas eles perseveraram. Ele, movido por uma última centelha de esperança. Ela, surpreendentemente, por uma força que nem ela sabia possuir. Em 6 semanas, encontraram empregos. Não eram as carreiras glamurosas que perseguiam, mas trabalhos honestos que lhes devolveram a dignidade. Ricardo, vendendo carros usados. Amanda, organizando planilhas num escritório de contabilidade. Salários modestos, mas conquistados com suor. A terapia foi como escavar um terreno baldio, revelando camadas e mais camadas de problemas soterrados. O vício de Ricardo em jogo era apenas a superfície. Por baixo, havia um abismo de baixa autoestima, uma necessidade doentia de projetar um sucesso que ele não sentia. Amanda, por sua vez, confrontou o próprio fantasma, um materialismo que mascarava a insegurança de suas origens humildes. Nos jogadores anônimos, Ricardo encontrou um espelho nas histórias de outros homens e mulheres quebrados, e com isso, a certeza de que a reconstrução era possível. Mas a verdadeira virada, o ponto de inflexão, veio com a confissão. Admitir as mentiras para todos que haviam prejudicado. A carta para os pais de Amanda foi devastadora de escrever, mas libertadora. Eles perdoaram, mas com limites claros. A confiança teria que ser reconquistada, centímetro por centímetro. Marcos Silva, o empresário que enganaram, mostrou uma compaixão inesperada. Quando Ricardo apareceu em seu escritório com um plano de restituição, ele aceitou o pagamento em 48 parcelas. Eu não quero destruir ninguém, disse ele. Só quero meu dinheiro de volta e a garantia de que isso não se repetirá. Hoje, enquanto reviso os extratos que Ricardo me envia religiosamente, vejo os frutos de sua disciplina. 28 das 60 parcelas do meu empréstimo pagas, sem um único atraso. 31 das 48 parcelas para Marcos Silva. Cartões de crédito quitados, a hipoteca renegociada. Pela primeira vez em anos, eles vivem dentro de suas posses. Não, não ficaram ricos, não têm a vida de luxo com que sonhavam, mas possuem algo infinitamente mais valioso: paz de espírito, dignidade. A campainha soa, um som familiar que me puxa de volta ao presente. 3 da tarde, a hora da nossa visita mensal. Sim, nós retomamos o contato, não como antes, não com a familiaridade forçada do passado, mas com a cautela de quem reconstrói uma ponte sobre um abismo. Ao abrir a porta, vejo duas pessoas que mal reconheço. Ricardo está mais magro, o peso da angústia desapareceu de seus ombros. Amanda usa roupas simples e sua beleza, antes artificial, agora parece serena. Olá, mãe, diz ele, e seu abraço é quente, mas respeitoso. Oi, Cláudia. Amanda sorri, e pela primeira vez, acredito naquele sorriso. A dinâmica na sala é outra. A tensão de predador e presa se dissipou, dando lugar ao respeito mútuo de sobreviventes. Como foi a semana no trabalho? Pergunto, nosso pequeno ritual. Boa, responde Ricardo. Vendi 3 carros. Aos poucos, as coisas melhoram. E o senhor Henrique disse que vai me dar mais responsabilidades, completa Amanda, com um toque de orgulho. Talvez até um aumento. Nossa conversa flui sobre as pequenas coisas. São os tijolos simples com os quais construímos esta nova fundação. A relação de mãe e filho que eu conhecia morreu, mas em seu lugar, algo mais honesto e maduro está nascendo. Quando se levantam para ir, Ricardo para na porta. Mãe, eu sei que já disse isso, mas. Obrigado.
Pelo dinheiro? Pergunto, testando as águas. Também, mas principalmente por não ter desistido de mim, por ter me dado a chance de ser alguém melhor. Eu o encaro e vejo meu filho, de verdade, pela primeira vez em mais de uma década. Ricardo, você sempre pôde ser essa pessoa. Só precisava do motivo certo para fazer a escolha certa. Depois que partem, volto para a minha poltrona e pego uma carta que chegou esta manhã. É de Teresa, minha irmã. Cláudia, ela escreve. Quando me contou seu plano, achei que você estava sendo cruel, mas agora, vendo o resultado, entendo. Às vezes, o amor de verdade exige a coragem de traçar uma linha na areia. Ela tem razão. Por anos, confundi amor com permissividade. Acreditava que amar sem condições era aceitar tudo, perdoar sempre, oferecer mais uma chance e outra e outra. Mas aprendi a lição mais dura e importante da minha vida. Amor sem limites não é amor, é cumplicidade. Permitir que alguém que você ama se afunde não é um ato de bondade, é de negligência. O prêmio da loteria me deu poder, é verdade. Mas não foi o dinheiro que reescreveu nossa história. Foi o uso consciente desse poder para criar consequências reais e um único caminho para a redenção. Hoje, a paz que sinto é a minha maior riqueza. A culpa de ter falhado como mãe se dissipou. Agora eu entendo. Fiz o melhor que pude com o que sabia na época. Na última visita, Ricardo me disse que a maior lição que aprendeu foi que a verdadeira segurança não vem do dinheiro que se tem, mas da confiança em si mesmo para tomar as decisões certas. Essa foi, talvez, a conversa mais profunda que já tivemos. Quando olho para o futuro, vejo possibilidades. Talvez, daqui a alguns anos, a confiança seja tão sólida que possamos celebrar o Natal juntos novamente. E se não acontecer, tudo bem, porque meu valor não está mais em ser necessária. Meu valor está em quem eu sou. Uma lição que vale mais do que 47 milhões de reais. Lembre-se sempre: o amor verdadeiro, às vezes, exige a força de dizer basta. Às vezes, ajudar é deixar que o outro enfrente suas próprias tempestades. E, por vezes, a única forma de salvar um laço é ter a coragem de arriscar perdê-lo para sempre.